Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, amados irmãos, como vocês estão? Eu profetizo que vocês vão estar bem com a glória de Deus e vai permanecer em nome de Jesus, tá bom? Então, a palavra do Senhor hoje que o Senhor nos deu para nossa meditação está no livro de Jeremias, capítulo 44. Então, pegue sua Bíblia e vamos juntos aprender, meditar junto, eu e você, tá bom? Então, Jeremias 44, de versículo 3, 4, 5. Amém? Então, ameaças contra os judeus que fugiram para o Egito. Por causa da sua maldade, que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conhecerão, os vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Então, aqui, só pela palavra, não tem muito o que explicar, né? Não é difícil de entendimento, porque tem palavra que é difícil do entendimento e que muitas vezes a gente precisa de um estudo mais profundo para a gente interpretar a palavra, né? Mas quando Deus nos dá uma palavra dessa, tão explicada, né? Tão óbvia, então não tem muito questionamento. Não tem muita dúvida. E não é muito difícil de se entender o que Deus está pedindo para a minha vida e para a tua vida. Não é? Porque uma palavra dessa é fácil. É colher de chá. Para mim e para você. Qualquer pessoa que lê tem um entendimento do que Deus está querendo aqui. Na minha vida e na tua vida. Mas você precisa entender o que é deuses estranhos. O que é incenso, não é? E o que é se converterem, não é? Então, que a sua adoração seja para Deus. E aí o título eu botei que para a gente viver o sobrenatural de Deus, para que nós venha ter vitórias dadas por Deus pelo nosso sacrifício, da nossa adoração ser para Deus. Aqui o Senhor nos alerta, aqui é um alerta de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que a gente venha observar, para que a gente venha prestar atenção no que a gente abre a boca para dizer que está servindo, no que a gente começa a analisar, a perguntar a Deus: Senhor, eu estou servindo o Senhor? É o Senhor que está recebendo minhas petições, minha oração? É o Senhor que está comigo? Eu estou agradando o Senhor? O Senhor está se agradando da minha oração, da minha atitude? É isso que eu e você tem que fazer quando a gente não tem maturidade espiritual. Porque às vezes a gente está servindo deuses estranhos e a gente não sabe. Eu já citei exemplo aí de incenso, que eu amava comprar incenso e eu comprava, como eu sempre fiz compra por mês, eu gostava de comprar 7 caixas de incensos, que era para dar o mês todinho. E aí eu dizia, uma semana tem 7 dias, uma caixa vem 7 incensos, um mês tem 4 semanas. Então eu comprava 4, 5 caixas de incenso, que às vezes eu botava um de manhã, quando eu limpava a casa,
E uma noite, quando eu finalizava o dia e eu queria dormir com aquele cheirinho bom na minha casa. Mas ali eu estava na inocência, porque na minha cabeça, eu ia apenas no mercado, pegava meu dinheiro, comprava aquele negócio e na minha cabeça eu ia apenas perfumar minha casa. Eu ia perfumar minha casa e minha casa nunca foi de muito pernilongo, nunca teve barata na minha casa, nunca teve muito inseto, muito bicho. E na minha opinião, minha casa era desse jeito, na minha cabeça. A minha casa era desse jeito porque eu mantinha essa rotina de botar incenso, perfumar minha casa, porque eu gostava, porque assim, eu passava o dia fora, a porta fechada, eu não deixava a janela aberta, deixava a janela fechada. Então eu dizia, antes de eu sair para o trabalho, eu vou queimar um incensozinho, que é para me fechar minha porta. Quando eu voltar do trabalho, que eu abrir minha porta, eu senti aquele cheiro bom no meu nariz. Para não sentir cheiro de mofo, para não sentir cheiro de lixo, para não sentir cheiro de bosta em papel higiênico dentro de banheiro. Então, na minha cabeça, esse incenso ia evitar esses odores no meu nariz. Que eu podia evitar dessa forma. Mas eu só não sabia que os bruxos que serviam deuses estranhos usavam esses incensos. E que eles mesmos, que mandavam os espíritos guias para minha casa para me monitorar, eles estavam usando aquela minha ingenuidade para me amarrar no reino espiritual. Para acusar para Deus que eu estava fazendo igual eles, acendendo um incenso que eles usavam na maldade deles na minha casa. E Deus deixava eles tocar em mim, porque Deus via que eu era ingênua, mas Deus queria abrir meu olho para eu deixar de ser ingênua. Então, Deus está dizendo hoje para você, muitas vezes o teu sofrimento é causado por certos hábitos que para você é inocente, mas para o inimigo que pega tudo na letra, no pé da caneta, ele não está usando da inocência com você. Você está agindo na inocência, mas o inimigo está aproveitando da situação, da tua inocência, para te armar laços. Mas o bom é que Deus conhece eu e você. O bom é que Deus vê o meu íntimo e o teu íntimo e o profundo do nosso coração para ele ver se realmente a gente está fazendo aquilo, sabendo a consequência, sabendo o resultado, ou se apenas nós estamos praticando uma rotina diária, que é um hábito, um mito. Ainda bem que Deus sabe de todas as coisas. Porque, amados irmãos, se Deus não soubesse de todas as coisas, olha, a guerra era grande entre o bem e o mal. Porque o mundo já é maligno. Pessoas já faz coisa desde lá da sua origem, da sua obra-prima, já traz consagrado a deuses. E a pessoa sabe. E essa pessoa já manda direcionado para alguém. Aqui vai ser para prostituição, aqui vai ser para roubo, aqui vai ser para matança, aqui vai ser para homicídio, aqui vai ser para fornicação, aqui vai ser para mentira, aqui vai ser para o engano, aqui vai ser
para abominações. Ele já sabe disso. Já é direcionado. Aí quando entra na nossa casa, já entra como seta, como dado inflamado. Que se não é Deus para nos dar livramento, era guerra constante no mundo material, porque no reino espiritual já é guerra constante entre o bem e o mal. O bem defendendo nós do mal. O mal querendo paralisar o bem agir na nossa vida. É uma guerra constante no reino espiritual, travada. E nós só não vemos ela aqui na terra porque Deus não deixa nós ver. Mas, quando você está com a visão igual à minha, você já passa a ver esse mal. Você já passa a contemplar ele. E onde ele está, você vê ele. E você passa mal com ele. Porque é como se você não fosse mais aqui da terra. Você vive na terra. Você está na terra. Mas é como se você não participasse desse plano, desse mundo. É como se você fosse de outro mundo. Porque o teu corpo não se adapta mais com essas coisas da terra. E aí, automaticamente, ele te dá sinais que algo não está bem, que algo vai acontecer. E aí, se você não buscar entendimento a Deus, para você ver o que é, para Deus te mostrar o que é, e você tirar de dentro de sua casa, você sofre, você passa mal, o mal atua na tua vida. Olha, ontem, e é incrível como é que Deus me mostrou a visão ontem, e a palavra é idêntica. A visão que Deus me mostrou ontem na madrugada foi desfazendo obras de bruxaria no meu nome. No meu nome e no nome de outras pessoas contra a minha vida. O laço que foi desfeito ontem foi obra de bruxaria, onde foi mandado espírito de prostituição para mim e para outras pessoas vir contra mim. E aí Deus me dá a palavra. Que não é nunca para eu pisar meu pé nestes locais. Que não é nunca para eu colocar meus pés nestes locais. Que nunca, por mais que a vida seja dolorosa, por mais que ela seja difícil, por mais que seja sofrida, mas Deus está me dizendo para nunca eu buscar ajuda, eu dar um jeitinho brasileiro nestes locais, porque é abominação para o Senhor e desagrada a Deus, e Ele não está nisso. E aí, é por isso que Ele me deu o livramento ontem, sem eu nem saber. E o engraçado é que a pessoa faz a maldade, arma o laço, tenta botar na tua conta, tenta botar nas minhas costas, depois ainda vem fazendo as perguntinhas. Já aconteceu algo na tua vida? De tu sofrer, tu passar o mal, aí Deus fazer justiça para te defender daquele mal, mas aí a outra pessoa vem e te faz uma pergunta que é para dar a entender que aquele mal aconteceu, que foi culpa tua. Que aquilo que aconteceu, tu foi a culpada. Porventura, já aconteceu isso na tua vida, porque na minha vida já aconteceu. Tem um espinho no meu calo
que foi mandado por obra de bruxaria, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá com mais de 35 anos que eu sinto esse mistério. E o bom é que eu sabia que não era coisa normal. Mas eu nunca fui pagar um exame para fazer uma tomografia ou um exame de cabeça para ver se era tumor, se era caroço ou se era algo na minha cabeça. Mas hoje, Deus me deu o significado. Depois de mais de 30 anos, eu orando e perguntando a Deus, o que é isso, Deus? Deus me mostrou amarração no reino espiritual no teu nome. Aí toda vez que a pessoa renova, que a pessoa manda a seta, tu sentia esse mistériozinho aqui. E aí Deus entrava dentro do meu corpo, fazia eu pegar a minha mão e eu só fazia assim, ó. E aí quando eu fazia assim, eu espirrava. O mal, a seta, e Deus quebrava o laço lá no reino espiritual, que era para me deixar cega. Que ó, o tumor. E eu vim descobrir, e eu passei 10 anos com esse tumor no meu olho, que não tá com uma semana que eu me encontrei com a irmãzinha lá na praça. E ela confirmou para outra que eu tinha esse tumor no meu olho. E eu disse para ela, Deus fez cirurgia, irmã. E eu não gastei um centavo. Eu vou meter o pão, eu vou meter a batata doce e o tumor estourou. Ou seja, aí essa mesma pessoa que manda para mim tenta renovar direto. Aí agora essa pessoa botou a seta no fio do poste. No fio do poste. Mas, agora quando a seta acontece, e por incrível que pareça, tinha um negocinho verde aqui, ó. É como se eu estivesse dormindo, num sono profundo, e a pessoa chegou com uma maquinazinha de tatuagem e só triscou aqui, ó, na minha pele. Aí ficou um sinalzinho verde aqui. E todo mundo achava bonitinho quando eu mostrava. E até eu achava bonitinho. Até meu filho, eu já mostrei meu filho, esse pinguim redondo verde. E eu achava que era um sinal. Mas hoje, ó, eu não tenho mais esse pinguim verde. Depois que o tumor do meu olho sumiu. É como se eu estivesse dormindo, a pessoa me deu o remédio, eu dopei, aí a pessoa chamou o tatuador e disse, bota só um pinguim verde aqui, ó, nela. E aí, esse pinguim verde ficava aqui. E aí eu mostrava, uma irmã minha chamada Alice, eu mostrava para ela esse pinguim verde. E eu achava a cor mais linda do mundo. Eu disse, olha, mulher, parece uma tatuagem. Uma tatuagem, mas aqui é de Deus. Eu dizia desse jeito, aqui é de Deus. Mas hoje eu sei que era uma seta. Era uma seta. Era um espírito para me deixar cega. Espiritualmente. E se Deus não tivesse me dado livramento do tumor, eu ia causar algo na minha visão. Mas você entendeu como Deus é... Quando a gente questiona com Deus, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, e quando a gente ora, mais de 30 anos para ele me responder essa oração. Eu esperei mais de 30 anos para ele me responder esse mistério aqui que eu sentia na minha testa, que era um negócio assim meio ruim, era um negócio ruim, uma sensação ruim, e aí vinha um negocinho assim como se fosse uma veia estourando, e aí quando eu botava o dedinho assim, coçava com a minha unha, eu espirrava. Aí Deus nunca me mostrou nada, mas eu fico me perguntando quanto. Mas de vez em quando tinha uma pessoa que dizia, cuidado, Mariana, que isso aí pode ser sintoma de aneurisma. Ó,
A pessoa mandava o demônio para mim. A pessoa mandava o espírito para mim. A pessoa fazia a mandinga para mim. E quando eu questionava o mistério, a pessoa dizia, cuidado, Mariana. Isso aí pode ser aneurisma. E quantas pessoas morreu de aneurisma que teve contato comigo e que veio com isso também? Umas 4 pessoas morreu de aneurisma no passado, que chegou para mim e disse assim, cuidado, Mariana, que isso aí pode ser aneurisma. Que era para ver a pessoa mandar o espírito de aneurisma para mim e ainda ia perguntar se eu sentia dor na minha testa, se eu sentia dor na minha cabeça, se o demônio tinha entrado dentro do meu corpo para eu morrer de aneurisma. Mas umas 4 pessoas que chegou com isso para mim foi quem morreu de aneurisma. Foi quem foi diagnosticada de aneurisma. Aí é aquela pergunta que não quer calar. Será se morreu porque faz parte da quadrilha que mandou para mim? E para eu não morrer? E para não me matar? Deus matou? Aí hoje, Deus me mostrou a irmã de sangue. Aí hoje, Deus me mostrou mais um membro dessa seta no poste. A irmã de sangue. Quando veio o mistériozinho, que eu fiz desse jeito, que eu pensei na irmã de sangue, tchim. E ontem à noite, a visão é envolvendo outra irmã de sangue e uma prima de sangue. Uma prima. Na visão de ontem à noite, Deus me mostrou uma prima e uma irmã. E a prima tem o mesmo nome, Mariana. Eu sou Mariana Pimentel e ela é Mariana Pimentel. Aí Deus mostrou eu e essa minha prima e uma irmã. Só que só estava perto de mim a minha prima. Mas a outra irmã não estava. Mas na visão, Deus me fez eu sentir a presença dela lá no meio. Você entende aí como é as coisas de Deus? Para desvendar os mistérios da nossa vida? Para desvendar as nossas orações, porque não existe o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. E foi eu que perguntei a Deus, vamos ter um particular, paizinho. Eu quero ter um particular com o Senhor. Aí papai disse, desce aqui nas rodas. Desce aqui nas rodas. Entra aqui na casa do olheiro. E olha as máquinas produzindo. Olha aqui as rodas. Vê aí as rodas trabalhando. Vê as máquinas produzindo. Que eu quero te mostrar como é que elas trabalham. Olha sobre as rodas. Enquanto as rodas estão girando, eu vou te mostrar a roda de baixo, a roda de cima, a roda da direita, a roda da de baixo, a roda da esquerda, da direita, da frente, de trás. Desce aqui, na casa do olheiro, e olha sobre as rodas, que eu vou te mostrar todo mundo. Aí, na visão que Deus me mostrou ontem à noite, eu na casa dessa minha prima, que era na casa da minha tia, que eu gostava muito dessa minha tia, só que não era a mãe da minha prima, que eu também gostava muito da mãe dela, mas não era a mãe dela, era a avó dela, que eu também amava, porque eu não tenho mais contato, Deus já levou, mas eu sempre tive respeito pelas duas, chamei as duas de tia, abracei, beijei quando tive a oportunidade, e eu tenho certeza que elas gostavam de mim também, não tenho dúvida. Tanto é que quando eu morei em São Paulo, eu levei minha mãe para ver ela, por conta do respeito do passado. E essa minha prima, ela gostava de fazer trança no meu cabelo. Eu pagava ela pra ela fazer trança no meu cabelo. Eu pagava ela por 2 motivos. Aliás, eu pagava ela por 3 motivos para fazer coisa no meu cabelo. Porque eu gostava que ela fazia bem feito. Porque eu queria economizar creme e tempo.
porque ficava mais de um mês feita as trancinhas, e porque eu via ela com um monte de filho, e eu sabia que aquele dinheirinho que eu ia pagar ela ia ajudar ela a botar a comida na mesa dela. E eu estava trabalhando em casa de família, eu estava sem filho, e eu estava numa situação melhor do que a dela. Eu não tinha filho, eu trabalhava, e aí eu juntava o útil ao agradável. Então eram os 3 motivos de eu buscar ela para fazer trança no meu cabelo. E aí Deus me mostrou que numa dessas que eu fui fazer trança no meu cabelo, aí ela disse assim, aí eu cheguei para ela e disse assim, corta aqui, ó. Corta aqui a franjinha, que eu quero uma franjinha cacheada. Corta aqui só uma franjinha. E eu fiz isso com uma cabeleireira. A minha cabeleireira, que pintava meu cabelo, foi quem fez um franjão no meu cabelo e passou progressiva quando estava na moda. Só o franjão liso e o restante cacheado. E aí eu copiei, entrei nessa moda. Por quê? Porque eu queria tirar minha dúvida se eu ia gostar de cabelo liso e se aquilo era bom, porque eu estava num período muito difícil da minha vida, que eu trabalhava muito. Eu fazia 3 cursos, eu fazia ensino médio, curso técnico profissionalizante e cursos especialista para aprender a mexer em computador, essas coisas. E eu ainda trabalhava. Então eu fazia 4 atividades. Trabalhava, ensino médio, curso profissionalizante técnico e outros cursinhos básicos. Então minha vida era uma correria. Então eu cheguei a querer alisar meu cabelo por conta dessa correria que eu vivia. Que eu não tinha tempo de estar fazendo cacho em cabelo. E no local que eu trabalhava, eu considerava um lugar social, um lugar chique, elegante, e eu tinha que ir à altura. E aquelas trancinhas não combinava com aquele setor. Então eu disse, a progressiva combina com o setor. Então eu tinha aquele ditado, tem que dançar conforme a música. Então agora chegou a hora de eu me desfazer dos meus cachos, que eu não tenho tempo de fazer ele, mas também eu não vou feia pro meu trabalho. Eu quero ir bem apresentável para minhas clientes. Eu quero que minhas clientes olhem para mim e vejam que eu estou bem e que elas me copiam para ficar bem também. Porque era saúde e a saúde tinha que estar no meu rosto, no meu corpo, na minha fisionomia, na minha aparência. Aí eu busquei essa cabeleireira para fazer isso no meu cabelo. Só que aí essa prima mostrou que o que essa cabeleireira fez em mim, na visão, quem fez foi essa minha prima. E aí, enquanto ela estava mexendo no meu cabelo, que ela botou a mão no meu cabelo, a mão dela veio cheia de cabelo. A mão dela veio cheia de cabelo do meu cabelo, caindo. Eu disse, meu Deus do céu, que é isso, meu cabelo caindo? Ela disse, vamos ter que dar um jeito, que teu cabelo tá desse jeito aí, né? Mas aí, no momento que ela tava fazendo meu cabelo, eu olhei assim para baixo, que era o material de trabalho dela, e eu vi um negócio assim embaixo. E aí, nesse negócio embaixo, era como se ela colocasse o pente, a escova e as coisas. Aí era como se fosse um suporte, só que era feito de canela de véio, pau de canela de véio. Você não conhece não, mas eu conheço. Tem um nome de um pau chamado pau de canela de véio, que tem umas flores amarelas, que elas são bem cheirosas, e ela tem umas favas, e boi come essas favas. Boi come essas favas. Mas aí o suporte que ela botou os material de trabalho dela, era como se ela tivesse torado um monte de pau, e ela tivesse feito um negócio quadrado, que era para botar a escova dela, essas coisas. Só que o desenho, era como se fosse um homem, uma mulher na frente e um homem atrás,
e simbolizando a prostituição, o homem usando a mulher. E aí, quando eu olhei, Deus me fez ver coisa diabólica naquele design daquele negócio que ela colocou, os suportes para ela trabalhar. E aí veio aquele pensamento, meu Deus, será se ela sabe disso? Ou se ela mesma está consagrando o trabalho dela a deuses estranhos? Na minha mente, eu em espírito, era em espírito. Aí, quando eu olhei bem para aquele suporte dela, de colocar as coisas do cabelo dela, aí eu senti a presença dessa minha irmã. É como se a minha irmã tivesse a ver com aquele mistério da mulher na frente e o homem atrás e aquele símbolo de prostituição. E aí, em seguida, quando veio a presença da minha irmã, que eu vi minha irmã assim em pé, como se fosse em espírito, aí veio um monte de homem. Aí veio um na frente, um atrás, um na frente, um atrás. E um desses homens era que vendedor da Itaipava. E eu lembro que eu chamei um vendedor desse para eu negociar, para ele encher minhas 40 caixas de cerveja, quando eu queria botar o galpão de distribuidora de bebida. Que foi o primeiro plano que eu pensei de empresa quando eu não era evangélica. Então, eu disse, vamos montar uma distribuidora de bebida, e aí eu vou aproveitar 5 mil do terreno que eu vendi quando eu quando eu não estava com você, marido, e que foi dinheiro que eu consegui antes de você. Eu vou pegar 5 mil desse terreno que eu vendi e vou encher essas 40 caixas de cerveja e vou montar uma distribuidora de bebida. E eu vou vender ela gelada e quente. Por quê? Porque eu já tinha o freezer. E aí eu ia conservar tantas grades de cerveja dentro do freezer para vender gelada e ia vender quente. E eu não queria bebida na minha casa. Eu não queria contato de bêbado na minha casa. Eles iam lá, pegavam bebida e levavam para beber na casa deles. Então foi minha primeira meta de ganhar dinheiro. Porque, meu Deus, o povo deixa de comprar roupa para beber. O povo deixa de comer para beber, porque eu já fiz isso. Eu já deixei de comprar roupa para beber. Eu já deixei de comer até comida para ir beber uma cervejinha. Quando eu tinha o dinheiro, quando eu tinha 30 reais, aí eu queria comer uma coisa, mas eu também queria beber minha cervejinha para relaxar. Eu preferia pagar minha cervejinha. Então eu disse, se eu fiz isso no passado, então eu imaginei no passado. Se eu deixei de comer para beber, então eu vou investir na bebida. Que eu tenho certeza que a bebida vai me dar mais lucro. Aí eu lembro que eu chamei esse homem da Itaipava para encher minhas 40 caixas de cerveja com esse meu dinheiro, que não tinha nada a ver com o marido. Eu tinha conseguido antes dele. E eu vendi o terreno, que eu já contei um dos motivos que eu vendi o terreno, foi para pagar R$1.000 para quem descobrisse quem era amante do meu ex-marido, que eu queria ir botar um ponto final na palhaçada que estava acontecendo dentro de minha casa. Que, na minha opinião, eu ia dar uma surra nela para todo mundo ver. Na minha cabeça, o diabo botando na minha cabeça. Quando eu descobrir ela, eu vou esperar ela numa esquina. Eu não vou invadir a casa dela não, que é invasão de privacidade. Mas eu vou pegar ela na esquina e vou dar tanto nela. E eu vou dizer, aqui é porque tu tá lá, sendo amante do meu marido, e tu não carrega aquele troço lá de dentro de minha casa. Tu não tem nem competência de pegar ele lá de dentro de minha casa para me dar paz. Porque se tu tivesse competência de pegar ele pra tu ia me fazer um favor, igual eu fiz pra ex-mulher dele. Fiz um favor pra ela. Peguei o traste de dentro da casa dela e fui alugar a casa. E fui morar de aluguel com ele. Então, cada soco que eu dava nela, eu ia dizer, tu nem presta, imprestável. Que tu não pegou aquele traste de dentro de minha casa pra me dar paz com meu filho dentro de minha casa. Já que ele, quando quer te comer,
ele vai lá descontar em mim. Era o que eu ia socar ela no meio da rua. Mas Deus não deixou. Deus não deixou ninguém me dizer quem era essa amante dele. E até hoje é mistério. Até hoje é mistério. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu lembro que a farda dele era uma blusinha meio azul bebê, como se fosse um azul bebê. Que Deus já me mostrou uma visão desse mistério. Que era três primos de sangue, que morava lá na minha rua, e tinha um mistério de uma escada, subir na minha frente uma escada, e aí um monte de capim, um monte de mato, e jogando tinta, azul bebê. E eu sei o que é isso, viu? Eu sei o que é a tinta. Ontem mesmo eu queimei o vestido que eu ganhei de presente e que eu senti esse cheiro de tinta. Que é o demônio de roubo, lá do fórum, da pintura verde do fórum. Eu já sei todo esse mistério. Mas aí, o que acontece? Eu lembro que eu fui trabalhar na casa de uma irmã minha e esse homem chegou lá. E aí, como eu já estava caminhando para a igreja, já queria ser evangélica, e eu não queria fuxico com o meu nome, quando ele se aproximou de mim, eu saí de perto dele, que era para uma égua tirar foto e dizer que eu estava sendo rapariga dele, porque eu sabia que ele era casado, e eu sabia que o cão queria armar laço contra a minha vida, e eu sabia que tinha uma égua pagando e uma égua querendo receber as minhas custas, vendendo minha imagem. Então, quando ele se aproximou do local que eu estava fazendo um cabelo, na casa dessa minha irmã, quando ele se aproximou para o meu rumo, eu inventei de beber água, que era para sair de perto dele, até ele sair de perto da pessoa, para nenhum cão tirar foto, ele perto de mim para dizer que eu era rapariga dele. Não dê esse gostinho para capeta que queria pagar e a capeta que queria receber dinheiro às minhas custas. Não dê esse gostinho. E aí depois, por incrível que pareça, apareciam as latas de cerveja na porta da minha casa, no meio da rua, no meu quintal, e taipava. E aí esse homem morreu afogado. Esse homem morreu afogado. E eu passei 2 anos sem fôlego aqui dentro dessa casa. Fora na casa da minha mãe e fora na casa de aluguel que eu morei 6 meses. Mas só aqui nessa casa foi 2 anos sem fôlego. E aí, até eu descobri que era um demônio de asfixiação para me matar dormindo sem fôlego. E quem mandou foi uma mulher do passado, que até então eu achei que era amiga minha, né? Até então eu achei que era amiga minha. E eu até entreguei a revelação para ela. Mulher, Deus mostrou tu pegando a minha garganta e me enforcando, mulher. Ela disse, não, mulher, não vai acontecer isso, não. Eu disse, é mesmo, mulher, tá repreendido em nome de Jesus. Mas Deus me mostrou, mulher, tu entrando aqui dentro da minha casa e me enforcando. E eu sem entender na ingenuidade. Entende? E aí esse homem morreu, sem fôlego. Morto. Esse homem apareceu morto, afogado. Mas o incrível que pareça é que a macumbeira e o macumbeiro matou muita gente e a empresária que pagou eles para matar muita gente queria botar a culpa em mim. Aí estavam armando laço. Matava a pessoa, depois ia lá no dia seguinte, fulano, tu viu que fulano morreu? Que era para ver o que eu ia dizer, que era pro cão botar a culpa em mim. E o delegado que estava doido para receber dinheiro às minhas custas, uma provinha para me incriminar. E o juízo que estava recebendo dinheiro às minhas custas, doido para ter uma provinha para me incriminar e me prender.
Só que eles não podem me prender sem justa causa. Eles estudaram a lei. E eles sabem que eu conheço a lei. Eles sabem que eu sou uma esforçada. Eu não estudei direito não, mas eles sabem que eu sou esforçada. Eles sabem que eu uso minha rede social para estudar. E é por isso que eles lutaram dia e noite para me deixar sem internet, para me deixar sem celular, para me deixar sem rede social. Porque eles sabem que eu sou esforçada para aprender. Então eles sabem que eu sou esforçada para saber das leis que me assegura, que me garante, que me defende, para eu cobrar meus direitos e eu cumprir meus deveres. Eles sabem. Pau sabe. Formiga sabe o pau que rói. Formiga sabe o pau que rói. Aí, por incrível que pareça, esses homens passaram um 10 nesse uniforme. Calça jeans e blusa azul bebê. Azul bebê. E eu lembro de uma pasta. E eu lembro de um creme azul bebê para cabelo que eu fiz. E botei lá uma mensagenzinha em homenagem ao meu filho. Mundo Azul. Meu Mundo Azul. E postei no Facebook aqui. Quando eu tinha outro canal que hackearam. Eu criei essa hidratação de cabelo azul bebê. E botei lá uma frasezinha de amor. E coloquei como se fosse em homenagem ao meu filho. E botei meu Mundo Azul. Criei uma hidratação na cor do meu filho, pensando nele. E depositei todo o meu amor nessa hidratação. E aí eu lembro que essa blusa, esse uniforme desse homem, tem a ver com essa hidratação. E esse uniforme e esse mistério da tinta azul bebê, nesse capim, com esses 3 primos, tem a ver com essas hidratação. Ou seja, os demônios de inveja que fizeram no meu trabalho para me atrapalhar, botaram a mandinga no creme na casa do povo e foram dizer que eu era quem era macumbeiro, feiticeiro, porque a empresária estava pagando. Porque aí se morresse alguém, aí a culpada era eu, a feiticeira era eu. Se o cabelo de alguém caísse, a culpada era eu, a macumbeira era eu. Mas era um brilhozinho que botava na hidratação que já estava na casa da pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Aí ia lá no banheiro. Aí via meu creminho lá, que onde chegava meu que sabia que aquele creme era meu. Que eu era a única pessoa que vendia daquele jeito. Aí só ia lá, abria o creme, abria a tampa e jogava o veneno na casa do povo. Que era para depois, quando acontecesse alguma coisa com o povo, dissesse que a culpa era no meu creme e que eu era macumbeira. E tinha pessoas que ainda era pago para dizer o creme é ruim. Como se dissesse, não vou mais comprar não porque é ruim. Eu senti uma alergia, eu senti uma dor no olho. Porque o que o brilho faz é deixar o povo cego para ir pagar oculista, para ir gastar dinheiro com oculista, para ir gastar dinheiro com os óculos. E os próprios oculistas, usados pelo diabo, é quem faz isso com o povo. Então tinha um dono de farmácia, um dono de clínica, fazendo esses crimes comigo. Botando os brilhozinhos nos meus cremes, que era para vender colírio e era para vender óculos às minhas custas. Mas o bom é que Deus desmascarou a ótica, a farmácia. Eu já sei quem é o casalzinho. O casalzinho dono da farmácia e o casalzinho dono da ótica, que botou essa nojeira para roubar minha prosperidade e para atrapalhar a minha vida. É. Mas o bom é que eu já vi Deus agir, viu? Eu vi Deus agir, viu? Eu vi, vejo e vou ver ainda. A espada ainda vai piar. A espada ainda vai piar para pagar o prejuízo que me deu nos meus cremes. Com esse brilhozinho. Para vender óculos às minhas custas. Para vender colírio às minhas custas. Porque Deus me revelou o mistério do colírio no colírio da minha mãe. Quando ela botava no olho e o olho dela ardia. E aí Deus me mostrou em mistério. Deus me fez eu sentir a dor da minha mãe no olho, como se tivesse botado no meu olho.
E eu disse, deixa eu ver se tem cor nesse ouro, desse colírio de mamãe. Fui lá de propósito e botei uma gota no meu olho, sem eu sentir nada. Meu olho começou a arder. Aí eu fui sondando. Aí eu cheguei para uma irmã e disse assim, você para de comprar colírio nesse lugar que você compra, porque estão fazendo alguma coisa aí nesse colírio de mamãe. E é espiritual, viu? É coisa sobrenatural, estão botando de propósito. Ou então alguém tá entrando aqui, abrindo o guarda-roupa da minha mãe e botando coisa no colírio dela. Você vigia. Você vigia. Aí essa irmã disse, ai, lá vem tu com essas coisas. Hoje ela tá sendo acusada de criminalista da minha mãe. E eu vou ser testemunha dela. Mas quando eu cheguei para ela dando esses conselhos, ela faltava era me engolir. Ela faltava era voar em cima de mim e me matar naquele local. Mas hoje ela foi acusada que maltratava e batia na mãe dela. E tá lá com o papel de criminalista da mãe dela. E eu vou ser testemunha dela. Tá vendo aí como é que Deus opera? Tá vendo como é que Deus opera? Para desmascarar o diabo? Para botar a cruz no lombo de quem tem que carregar? A cruz no lombo do culpado? Quando arma laço para envergonhar os outros? Quando cava a cova para os outros cair dentro? Você entende como é que Deus age? E aí, é por isso que o diabo arma um laço atrás de mim. Agora tentou levar meu filho para renovar a mandinga. Que é pra minha avó lá não adiantar de nada. Aí não conseguiu. Aí trouxe mamãe para fazer o almocinho para renovar a mandinga. Não deu certo levar meu filho. Aí armou o laço do almoço, trazer minha mãe. Aí Deus disse que não era para eu ir, aí eu não fui. Aí o cão tocou fogo no meu quintal, que era para me queimar viva. Armando um laço atrás do outro, que é para a minha boca não ter autoridade, que é para minha palavra não valer nada para defender minha mãe dessa raça maligna de feiticeiro e macumbeiro. E essa empresária que pagou, essa macumbeira que tá recebendo, esse macumbeiro que tá recebendo, e essa gente maligna, disfarçado de irmão de sangue, de primo, de parentela, e de vizinho, e de patrão, que arma laço contra as pessoas, para não ser desmascarado. Então você entendeu como é que Deus faz para desmascarar o diabo? Então, passou esse monte de homem de calça jeans e blusa azul bebê, bem pertinho de mim, quase pisando em mim, na visão. Que era para conectar pombagira. Aí cada um tinha uma pombagira para conectar comigo. Que era para deixar a Mariana no desespero. Que foi o que aconteceu aqui esses 2 anos. Eu no desespero aqui. Que era o cão fazendo eu falar coisa. Que era o cão roubando palavra de minha boca. Que era para me colocar em fogo cruzado. Que era para roubar o meu direito na justiça. Para dizer que eu era doida. Que eu não tinha condições psicológicas de tomar posse do que era meu. Que eu ia gastar. Que eu ia ser... que eu era incompetente. Que eu não tinha poderes de criar meu filho. De ser econômica. Que eu ia gastar dinheiro à toa. Que eu ia jogar dinheiro no mato. Era a acusação do cão para roubar meu direito. Para não dar o que era meu. Mas para isso, mandou a legião de pombagira para me deixar no desespero. Até Deus me mostrar quem era a cachorra que fazia isso. E que saía alimentando cachorro e gato no meio da rua no meu nome. E dando comidinha pro povo nos outros bairros, que era para alimentar nos outros bairros contra a minha vida. Ó, deixa que aqui esse bairro eu alimento. Agora tu alimenta aí no Canela. Agora tu alimenta no Gireminha. Agora tu alimenta no Soizão. Agora tu alimenta no Beira Rio. Agora tu alimenta aí no interior. Agora tu alimenta aí na outra cidade. Agora tu alimenta aí no outro país. Agora tu alimenta aí. O papai me mostrou a cachorra que deu cavar, que deu corpo para Satanás e recebeu dinheiro dessa empresária para armar esse laço contra a minha vida.
Mas papai disse, ela vai morrer queimada. Ela vai morrer queimada. Quando eu devolver essa legião de demônio dos outros países, das outras cidades, dos outros bairros, no lombo dela, ela vai tocar fogo no próprio corpo dela. Eu só vou dar livramento disso se ela aceitar vir pro céu. Porque se ela continuar no inferno, ela vai morrer queimada no purgatório. Tanto aqui na terra, como ela vai pro inferno, a porra de morta. Se ela não querer conserto. Porque quando eu devolver essa legião de demônio, que ela quis que entrasse dentro do teu corpo para roubar a tua honra, para roubar a tua prosperidade, para te envergonhar, para te destruir. Quando eu fazer essa legião de demônio entrar no corpo dela, ela vai tocar fogo no próprio corpo dela. Porque ela não vai suportar a dor. Porque ela não vai suportar o desespero. E eu não vou dar livramento. Porque eu quero dar honra para tua casa. Eu quero justificar o teu nome. Eu quero justificar a tua casa, a tua família, que foi alva dessa raça maligna, raça de víbora. Então você entendeu? Aí, essa pessoa, essa irmã que apareceu na visão, ela chegou para mim um dia e disse assim: Mariana, tu sabia que aquele fulano morreu? Aquele fulano que eu disse pra ir lá pra tu fazer o cadastro da Itaipava quando tu queria montar a distribuidora de bebida? Eu disse, não sei não. Mariana, porra, ele amanheceu morto. Dentro de um rio, afogado. Eu disse, foi? Pronto, só disse isso. Não questionei mais nada. Porque eu sabia que tinha cão só esperando a minha resposta e o que eu ia dizer, que era para filmar, que era para essa capeta que mandou matar ele com bruxaria e que pagou para mandar o demônio, que era para botar a culpa em mim, que era para dizer que foi eu que mandei o demônio para ele. Mas você entendeu? Mas na hora que a pessoa fez a pergunta, Deus disse, cala, te cala. Que eu já te disse, quem é que eu vou matar para te deixar em paz? Quem é que eu vou tirar da terra para pagar por esses crimes de feitiçaria, bruxaria, magia negra, que tu não tem nada a ver, que tu nunca pisou nesse lugar, para eu deixar tu pagar uma lei do retorno que não é tua. Então, é assim que Deus faz, para dar livramento para minha vida e para tua vida. E ó que ele dizendo, ó que por que eu disse que essa pessoa vai morrer queimada? Por causa disso bem aqui, ó. Por causa da tua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que eles nunca conheceram, ele vos e vós, vossos pais. Ou seja, ela é a macumbeira, ele é o feiticeiro, mas quer botar a culpa do crime deles em mim, que sou inocente, que paguei 43 anos, sacrifício, para não servir essa religião, para não ir buscar ajuda nessa religião. Para você ver. E aí é incrível como uma dessas pessoas que eu tô citando só apenas em espírito para Deus ouvir, essa pessoa quis me transformar à força numa feiticeira. E na visão Deus me mostrou saindo correndo e dizendo, eu não quero ser feiticeira não. Eu não quero fazer isso aí não. Eu quero ser pastora. Eu quero servir a Deus. Eu saí correndo. Porque a pessoa queria me batizar na visão. A pessoa queria me consagrar a feiticeira. À força. Aí mandou o guarda me pegar à força. Que era para me cortar aqui meu pulso. Que era para pegar meu sangue para me consagrar a demônios. E dizer que eu era feiticeira. Onde Deus me livrou de eu ir para o hospital tirar meu sangue. Porque Deus sabia que na hora que tirasse meu sangue para fazer exame, tinha uma capeta lá para pagar meu sangue, para levar para o feiticeiro,
para usar meu sangue, para me consagrar a demônio, para me consagrar a feiticeira sem eu querer e sem eu saber. E também para roubar meu DNA. Mas Deus não deixou eu ficar doente, para não precisar eu fazer exame de sangue. E estava tudo preparado na Secretaria de Saúde. A capeta disfarçada lá e a capeta disfarçada para entregar meu sangue para a capeta. E a capeta recebendo dinheiro da empresária para levar meu sangue, para ela trazer para o bruxo. Porque ele não conseguiu cortar meu pulso. Porque é isso que eles fazem. Vai lá e manda cortar a pele. Corta e pega meu sangue. Estamos nos batizando. E essa capeta queria fazer isso comigo. Para dizer que foi eu. Porque uma irmãzinha de sangue fez isso. Foi lá e disse, bora, diabo, vamos, eu vou vender minha alma para tu, Satanás. Mas tu tem que me dar dinheiro. Aí, porque ela fez isso, ela queria que eu fizesse isso à força. Aí ela se juntou com a quadrilha, que era para pegar meu sangue sem eu saber. Que era para pegar meu DNA, para botar a culpa dos crimes dela. Dos crimes dela, de ter ido lá o feiticeiro vender a alma dela para Satanás, para ela ter dinheiro. Então você entendeu aí que Deus não é menino, Deus não é brinquedo, e ele não bota a culpa no lombo, mas eu paguei preço pelo pecado dessa irmã de sangue. Porque o diabo acusa, maldição hereditária. A irmã vendeu o corpo pro diabo, tu também tem que vender. A irmã foi pedir ajuda pro macumbeiro, tu também tem que ir. A irmã foi pedir ajuda pro terreiro de macumba, tu também tem que ir. É assim que o diabo faz. Comigo e com você, inocente. Se não é Deus para revelar, se não é Deus para nos livrar, nós cai no laço do diabo. E essa visão de ontem à noite é porque eu queimei o vestido, que Deus me mostrou na visão, eu em pé, no contador da minha água, e eu bebendo uma água na garrafa verde do meu filho, quando eu estava fazendo a calçada. Aí a pessoa tirou a foto e levou para o macumbeiro para consagrar nesse vestido. Aí ontem eu toquei fogo nele. Porque fazia tempo que Deus me incomodava. Porque foi uma irmã que me deu e de outra irmã que deu para ela. Mas como Deus já me mostrou, eu disse, pô, diabo, tu não vai acusar esse vestido aqui não. A energia ruim, de onde tu veio, de onde mandaram, não vai permanecer aqui dentro da minha casa não. A energia ruim vai sair daqui. Que tava dando legalidade a demônio de inveja esse vestido. Tava dando legalidade a demônio de inveja. Só que a culpada não é a irmã que me deu, não. E nem a irmã que deu para minha irmã. Porque Deus me mostrou quem é a culpada. Que pegou essa foto. E que pagou para tirar essa foto. Para levar pro macumbeiro. Para me consagrar demônio. E mandar esse monte de macho. Para vir me usar eu dormindo. E dizer que o próprio Satanás estava me usando. Que eu estava sendo usada pelo próprio diabo. Mas, o que acontece? Não existe o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. E Deus, essa visão de ontem à noite, Deus só respondeu a visão há 3 anos atrás. Deu, caminhando, um homão branco, aí esse homem vindo, aí um monte de boi preto, que é nessa mesma casa que do senhorzinho da roça, né? Que eu já fui lá entregar o recado para ele que não é para tocar em mim, que Deus não dê, que não é para ele armar laço contra a minha vida, para ele continuar sendo abençoado e Deus não tocar nele, entende? E aí, essa pessoa planejou armar o laço nessa casa e mandar um monte de boi preto que simbolizava depois um monte de homão de cor preta. Eu digo, não é com preconceito não, porque foi na visão. Era um monte de boi preto, só que um homem preto. E eu sei quem é esse homem preto. Eu sei quem é esse homem preto. Só que Deus já mostrou um redemoinho preto batendo na garagem da casa dele e derrubando a casa dele. Porque hoje eu entendi essa visão desse homem preto na visão, vindo com espírito de prostituição, que era para me usar dormir na força. Que era para vir fazer sexo comigo dormindo. E fazer até com meu filho.
que era para dizer que era para consagrar eu e meu filho a demônios. Você tá entendendo? Então, essa revelação de ontem à noite é só Deus me dando a direção da visão de 3 anos atrás. Esse monte de homem preto, com esse monte de boi preto, e esse homem branco, que eu sei quem é esse homem branco. É um amigo meu revendedor, representante, que eu gostava de beber cerveja com ele no bar de uma irmã minha. Então, tentaram usar ele contra a minha vida. Tentaram usar ele contra a minha vida. Ou então ele mesmo pagou o feiticeiro. Até Deus me mostrar que ele é culpado, que ele é inocente, eu espero as confirmações de Deus, para não julgar ninguém, para não levar a espada de Jeová. Mas esse moreno, ele é culpado até o talo. Ele é sujo, até, do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé. E se ele não me deixar em paz, Deus vai tirar a sujeira da vida dele, debaixo do tapete. É só ele me deixar em paz, para ele não ser desmascarado. Porque a vergonha que eles desejaram para mim, eles vão receber de Deus em dobro, quando Deus se levantar para desmascarar eles. Porque a vergonha que eles me fizeram eu passar aqui na porta de minha casa, que foi na porta de minha casa que eles me envergonharam, Deus vai fazer eles pagar o dobro. O dobro. E esses meus irmãos de sangue, que ajuda eles, e que recebe dessa empresária, e que me vendem no inferno, vão pagar também um preço alto. E eu já tô vendo aí alguns resultados. Eu já tô vendo aí. O que era para eu passar, quem tá passando. O que era para eu virar alcoólatra, quem tá alcoólatra. O que era pro ex-marido virar alcoólatra, quem tá alcoólatra. O que era para eu vender meu corpo, quem Deus tá, lapidando, para não vender o corpo. Sabe? Quem Deus tá espremendo. Quem desejava que eu passasse fome, que eu não tivesse comida para comer dentro da minha casa, quem tá pedindo aí, um e outro, me ajuda nisso. Meu gás faltou, me dá. Não tem comida não, me dá. Eu já tô vendo aí, porque tudo isso aí foi que desejaram para mim. Que eu vivesse pedindo um e outro, que era para ficar com meu nome na boca. É vagabunda, não quer trabalhar. É vagabunda, não quer trabalhar. Porque tem gente que chega e enche a boca para me chamar de vagabunda. Tem gente que chega e enche a boca para me chamar de vagabunda. Por quê? Porque manda o demônio de trancar a rua para minha casa. Para ter o prazer de me chamar de vagabunda. Aí Deus diz, deixa eu me levantar. Para eu tampar a boca de um por um. Calar a boca de um por um. Por quê? Por que eu vou tampar a boca de um por um? Vou ler outro versículo. E eu vos enviei todos os meus servos e profetas. Eu fui lá bater na porta de cada um. Deus está mandando você parar de tocar em mim. Deus está mandando você parar de renovar macumba no meu nome. Deus está mandando tu parar de fazer macumba pro povo. Deus está mandando tu parar de fazer isso. Deus está mandando tu parar de buscar profeta de Baal para ajudar na tua dificuldade. Deus está mandando tu tirar o meu nome da tua boca. Deus mandou eu ir na porta de tudinho. Eu bati na porta de tudinho. Ó a prova que Deus manda, ó. Ó a prova que Deus manda, ó. Que queriam usar até a justiça para me parar. Ela é endemoniada, não pode pregar o evangelho, não. Ela tá no pecado, não pode pregar o evangelho, não. Ela não anda na igreja. Ela não tá liberta, não pode pregar o evangelho, não. Ela não pisa nem o pé na igreja. Por isso que ela não pode pregar o evangelho. A ponto de Deus usar uma juíza e falar para os outros juízes. Qual é a lei? Qual é a lei? Qual é a lei que proíbe de falar de Deus no meio da rua? Me mostra onde é que tá essa lei de ninguém falar de Deus. Me mostra. Todo mundo ficou quieto.
E Deus disse, aí foi eu que usei ela para te defender. Porque teu nome chegou lá no tribunal. O cão querendo armar laço no teu nome. Para te parar. Porque queria te transformar numa feiticeira. E tu não quis. E tu não quer. E eu também não quero que tu seja feiticeira. E nem tu quer. E nem tu quer. E eu me agrado que tu não queira ser feiticeira, macumbeira. Tu não quer ser macumbeira. Tu não quer ser feiticeira. E eu também não quero. E eu vou matar tudinho para te deixar em paz. Por quê? E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando. Quantas noites eu passei aqui de joelho, com a testa no chão de minha casa, que nem cerâmica não tem. Chega quando eu levantava minha testa, tava um buraco de terra, de cimento, doendo minha testa, que eu não botava nem um pano. Eu botava era a testa mesmo. Aí subia aquela nhaca de fumo rocha, porque o cão veio jogar fumo rocha no chão de minha casa, misturado com o cimento, para consagrar minha casa a demônio. E eu sem entender. Eu não tô fumando, mas tô sentindo cheiro disso. Até Deus me mostrar. É porque pegaram o saco de fumo moído rocha e jogaram no chão de tua casa, consagrando teu chão a demônio. Olha aqui. Madrugando e enviando a dizer, ora, não façais estas coisas, abominável que aborreço. Eu fui lá, ó, Deus tá mandando tu parar de tocar em mim, que tu tá aborrecendo ele. E quando ele se levantar, vai ser maldição na tua casa e na tua vida. Então Deus tá te dando a chance para tu parar, para tu continuar no teu mundinho e Deus não te fazer sofrer. Porque Deus, meu amor, ele só, quando ele vem tocar em alguém, é porque é um Caim da vida. Vai matar o irmão e Deus não quer que mata o irmão. Aí para não matar o irmão, Deus mata. Para não matar o irmão, Deus mata. Você entendeu? Aí eu entendi o mistério. O porquê da pergunta. O porquê que usou a irmã para me fazer a pergunta. O porquê que usou a prima. Que era para botar a culpa do crime no meu lombo. Mas não teve prova. Não teve como provar. Aí Deus cortou o laço da macumba contra a minha vida, com espírito de confusão, com espírito de violência. Aí nada tocou em mim. Delegado não pode mandar ordem de prisão sem prova. Juiz não pode assinar sem prova. Não pode. Não pode. Tem que ter uma prova. Aí tentaram forjar a prova. Mas papai mostrou para Mariana. Aí Mariana não caiu no laço do diabo. Mariana deixou de ir festa. Mariana deixou de ir para casa do parente. Mariana deixou de ir até para casa da mãe. Mariana deixou até de ir para a igreja. Para cão não armar laço. De propósito. Oxe, como é que essa pessoa fez isso? Se ela não tá indo nem na igreja. Oxente, como é que essa fulana tá fazendo isso? Se ela não tá nem saindo dentro da casa dela. Oxente, como é que essa fulana tá fazendo isso? Se ela não tá indo nem na casa da própria mãe dela. Que hora foi que ela fez isso? Que hora foi que ela foi na casa de fulano? Que hora foi que ela foi jogar o despacho? Que hora foi que ela foi pagar o macumbeiro? Que hora foi que ela foi fuxicar? Que hora foi que ela foi fazer isso? Se ela não sai nem de casa. Aí a ponto de querer botar a câmera pra filmar a porta da minha casa. Aí o diabo fez pra me envergonhar. Quem foi envergonhada foi o diabo. Que aí a câmera viu. Meu Deus, a pessoa não sai nem de casa. Não abre nem a porta pra varrer a porta da rua. Estão sendo desmascarados. Estão sendo envergonhados. Porque é assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus me usou como profeta. Para dizer, tu se sai da panelinha.
Tu se sai dessa quadrilha. Tu se sai desse lugar. Tu se sai dessa pessoa. Tu larga essa amizade. Tu para com essa relação. Deus usou eu, profeta, para dizer esses recados. Problema de quem não pegou. Problema de quem não ouviu. Problema de quem não obedeceu. Mas que eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi. Que eu entreguei o recado, eu entreguei. Que eu fiz a vontade de Deus, eu entreguei. Que eu obedeci Deus, eu obedeci. Que eu agradeci o coração de Deus, que eu agradei o coração de Deus entregando o recado, eu agradei. Que eu recebi vitória por isso, eu recebi. Minha casa, meu transporte, e vou receber muito mais. Meu filho, livramentos. O último livramento aí, meu amor, tem uma live aí que eu tô dando direcionamento por Deus de como você descobrir quem é o profeta na terra. Se duas visões que o profeta entrega acontecem, é porque é profeta. Olha aí a última visão aí, o fogo. Eu não falei da fumaça que Deus me revelou? O fogo. Deus me deu o livramento. Nem queimou minha casa. Agora pode passar de frente que tá toda limpa. Pode tocar fogo aí agora à esquerda e à direita que minha casa tá livre. Mas a minha casa não estava livre, não. Foi Deus que livrou. Mesmo eu correndo após a visão para limpar, não deu tempo. O fogo veio. Aí ontem eu entreguei pro senhorzinho da roça. E aí quando eu abri a live, que tá lá nos aplicativos, meu filho apagando fogo, veio aquele cheiro de fumaça e uma dor no coração. Aí eu entendi o mistério. Foi Deus dando livramento pro meu filho. Foi Deus dando livramento para nós. Foi Deus confirmando que o cão queria mesmo que nós morresse sapecada. Que o cão queria que nós morresse asfixiada de fumaça. Também. Eu inalei a fumaça. Meu filho inalou a fumaça. Tudo isso aconteceu com nós. E aí ontem, quando eu abri o vídeo da fumaça, do bombeiro, veio aquele cheiro no meu nariz. Aí pra eu não dizer que eu tava louca, aí Deus fez meu filho sair. É como se a fumaça tivesse saído e vindo aqui, pra dentro da minha casa. Mas aí eu entendi tudo, meu amor. Foi Deus cortando o laço. Foi Deus cortando o laço. Por quê? Porque eu entreguei a revelação pro senhorzinho. Eu disse, o senhor acredita que esse fogo aí... Porque eu elogiei ele, que ele limpou lá, eu até citei o nome dele. Ele limpou a roça dele, porque da outra vez ele correu para apagar fogo dentro da roça dele. Ou seja, e a roça dele é do outro lado da rua. Mas por aí vocês tiram que o fogo ultrapassou a roça dele. O diabo furioso para queimar a casa dele. O diabo furioso, porque ali não é Deus não, é o diabo. Só que Deus permitiu o diabo entrar lá dentro da roça dele. Foi permissão de Deus. E como Deus não permitiu nenhuma brasa de fogo vir aqui, mas Deus permitiu chegar até lá o pé de caju dele e sapecar as folhas do pé de caju dele. Aí onde ele corria com os baldes de água para apagar o fogo. Só que dessa vez ele foi esperto. Eu disse para ele, ou ele assistiu minha live e ele correu e mandou limpar lá, ou eu disse para ele ontem, eu disse, meu Deus, será que foi o senhor que mandou esquecer meu dinheiro para esse fogo? Porque o senhor já limpou aí, né? Eu disse, eita, que o senhor já se preveniu. Ele disse, Porque até Deus me revelar, o diabo queria usar ele, a empresária queria pagar ele contra a minha vida. Agora o bom é que eu fui lá entregar a revelação para ele. Não deixa o diabo usar o senhor contra mim, não. Porque Deus não quer coisa ruim comigo e com o senhor, não. Então vamos nos respeitar para a gente se dar bem. Eu respeito o senhor, respeito sua religião. O senhor me respeita e respeita a minha religião. Eu respeito sua decisão e o senhor respeita a minha decisão. É só eu não tocar no senhor no inferno, no céu, e nem o senhor tocar em mim nem no céu e nem no inferno. Deixa que Deus toque em mim e no senhor. Aí ontem eu disse pra ele, eu disse, menino, será se for o seu Zé que mandou tocar fogo, já que ele limpou o lugar dele, ou assistiu minha live, ele fica caladinho. Eu gosto dele porque ele fica caladinho, porque tem coisa
que o povo me diga que eu fico caladinha. E não é porque eu sou culpada, não. É porque tem coisas que a gente... É porque tem dúvidas que a gente tem que pedir confirmação a Deus. Então, se ele é vítima igual a mim, ele também tá usando meu sofrimento para tirar a dúvida da casa dele. Porque esse homem nunca para a gente na casa desse homem. Ninguém nunca fica na casa desse homem. Esse homem não recebe dinheiro dessa casa de aluguel. Tem um tranca-rua na casa desse homem, tem alguém botando. Ou então, é o que eu disse para ele. O senhor para de receber dinheiro do povo para fazer coisa errada nessa casa, que Deus não está gostando. O senhor para com essa magia negra, que Deus não está gostando dessa magia negra. Se o senhor é vítima de magia negra nessas casas, Deus vai desfazer. Mas se o senhor é quem pratica a magia negra, para. Está desagradando Deus. Então você entendeu? Então, meu amor, a gente tem que ouvir a voz de Deus, para Deus deixar a gente, ó, quem não quer ele deixar de mão, e nós dar livramento. Porque Deus, quando ele vem tirar a vida de uma pessoa ruim, é para não matar um servo dele. É para não matar uma pessoa que ele ama. Porque Deus tá com o mal, meu amor, e tá com o bem, tá lá na palavra dele. Eu tô com os bem, eu tô com os mal e eu tô com os ruins. Agora, quando o mal vem tocar num bom, aí Deus se ira. Aí Deus prefere a pessoa boa. Deus mata o ruim. Mas quando Deus vem matar uma pessoa ruim, é para não matar uma pessoa boa. É para não tirar a vida de um inocente. É desse jeito, meu amor. O reino espiritual é assim. E com Deus também é assim. Então, eu entendi todo esse mistério da irmã de sangue, desses homens pretos, querendo me estrupar, querendo me usar força. Eu entendi, era demônios. Era demônios, pombagira para vir me usar eu dormindo. Então, aí o combinado era esse homem branco me usar. Aí tu passa do teu corpo pro dela. Glória a Deus que esse homem branco não me usou. Mas a combinação dessa irmã com o feiticeiro foi essa. Combina lá que é para aquele homem usar ela e passar do corpo dele pro dela. Mas glória a Deus. Ele me chamava para comer um espeto, eu ia por amizade. Ele me chamava para beber uma cervejinha, eu ia por amizade. Levava meu filho, que era uma prova que eu não tinha feito nada com ele, que meu filho estava comigo. E também porque eu não era evangélica, eu era católica. E quando a gente vive nesse mundo, meu amor, a gente faz isso. Eu não vou ser hipócrita. Eu não queria que ele usasse meu corpo. Mas eu não ia beber um copinho de cerveja que ele me ofereceu. Eu estava afim, eu não tinha dinheiro, e ele estava afim de pagar para mim. Só que eu fui bem sincera. Você vai pagar esse copo de cerveja, você vai querer me levar para um motel? Ele disse, não, Mariana, é só para fazer companhia, e a tua companhia é boa. Eu amo tua companhia, que eu desabafo, eu converso contigo, e nós só falava de negócios. Ele falava dos negócios dele, que ele é empresário. Ele falava dos negócios dele, falava da empresa que ele trabalhava, e eu me pedia direcionamento, eu até dava. E assim eu comia e bebia às custas dele. Mas era amizade. Nada mais. Mas essa irmã de sangue, pela visão, recebeu desse macumbeiro as coordenadas, recebeu o dinheiro da empresária, que era para esse homem branco da visão, me levar para o motel, que era para passar a pombagira do corpo dele pro meu. E aí o diabo dizer que eu era macumbeira, porque era para me consagrar macumbeira. Porque quando for tocar em mim para me matar, Deus disse não, que ela é inocente. Não vai matar ela, não. Ela nunca foi em terreiro de macumba para fazer macumba para ninguém. Ela nunca foi mandar morte para ninguém. Por que eu vou aceitar vocês matar ela desse jeito? Aí viram que eu era inocente. Aí por isso que tentaram dia e noite me transformar numa macumbeira. Me consagrar em feiticeira.
Porque o próprio Deus disse para eles que eu era inocente. E esse homem disse, ela é inocente. Ela é inocente. Agora nós vamos ficar tentando todo dia. Vamos tentar todo dia até cansar ela. Vamos ver até onde ela vai servir esse Deus. Vamos ver até onde ela vai ser fiel com esse Deus dela. Deus disse, vai morrer tudinho para te deixar em paz. Eu vou matar tudinho para te deixar em paz. Só não vai morrer quem se consertar. Só não vai morrer quem se converter. Mas quem continuar nessa imundícia, que vamos renovar todo dia para cansar ela, Deus, eles mesmo é quem vão morrer. E eu tô vendo aí quem tá morrendo. Quem tá morrendo não sou eu, não. Quem tá morrendo é quem desejou eu morrer sem fôlego. Quem tá morrendo foi quem desejou eu morrer afogada. Quem tá morrendo foi quem botou gás químico para eu morrer sem fôlego. Eu tô vendo aí quem tá morrendo, não sou eu, não. Não sou eu que tô morrendo, não. E nem vou. E deixa eu provar o porquê que eu não vou morrer. Pra finalizar. Sabe por que eu não vou morrer, ó? Versículo 5. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram a sua orelha, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Essa é a resposta porque que eu não vou morrer. Eu nunca fui eu nunca fui queimar incenso a deuses estranhos. Eu ouvi a voz de Deus, eu dei minha orelhinha para entregar o recado de Deus, para de tocar em mim, para de buscar ajuda feiticeiro. Eu dei minha orelha, foi para Deus usar, não foi pro diabo, não. Quem vai morrer foi quem deu a orelha pro diabo usar contra a minha vida. Minha orelha eu dei foi para Deus usar. É por isso que eu não vou morrer. Agora quem deu a orelha pro diabo usar contra a minha vida é quem vai morrer. Sabe por quê? Porque para Deus não existe o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. E Deus bota a culpa é no lombo do culpado, é nas costas do culpado e não nas costas do inocente. E Deus sabe quem ele usa para desfazer bruxaria e Deus sabe quem Satanás usa para fazer bruxaria. Deus sabe. Deus não é menino. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem desfaz e quem faz. Deus sabe quem ele usa e quem ele não usa. Pode ficar tranquila, meu amor. Pode dormir tranquila. Pode dormir sossegada. Que eu não sei, você não sabe, eu não vejo, você não vê, mas Deus vê. Deus sabe. E para Deus não existe culpado por inocente e nem inocente por culpado. E ele vai botar a culpa no lombo do culpado. E vai tirar a culpa do teu lombo. Ele vai tirar a culpa do meu lombo. E vai botar no lombo do culpado. Você pode ficar despreocupada. Amém, em nome de Jesus? Então, onde essa live chegar, Deus vai desfazer bruxaria. Deus vai desfazer magia negra. Deus vai cortar o laço do inimigo contra a tua vida. Porque da minha vida ele já desfez ontem à noite. Renovaram mandinga contra a minha vida ontem à noite. Mas Deus já desfez. Mas também, Deus, ele já tinha desfeito antes. Ontem ele apenas me mostrou. Ontem ele apenas me revelou. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele e tirei a legalidade que estava dando legalidade para esse espírito de acusação, de manipulação e de prostituição aqui dentro da minha casa. E aí, não precisa eu citar nome de ninguém, não. Porque quem ouvir essa live, a irmã de sangue que ouvir, vai saber quem é ela. O irmão de sangue que me ouvir, vai saber quem é ele. Os primos, vai saber quem são eles. Os ex-patrão, vai saber quem são eles. Os macumbeiros, vai saber quem são eles. Os inimigos, vai saber quem são eles. Não precisa eu citar nome, não. Agora, quando eles ouvir, que eles souber quem são eles vão ter a oportunidade de parar de acender incenso a Deus de Baal, de parar de servir deuses estranhos, para poder Deus não descer eles da terra, para parar de tocar em mim e em você. Tá aqui. Mas eles não deram ouvido, nem inclinaram a sua orelha
para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Jeremias, capítulo 44, de versículo 5. Eu finalizo com ele, para minha meditação e tua vida. E aí cai por terra, diabo, toda a ferramenta preparada contra a porta da minha casa, contra a tua porta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém, em nome de Jesus. Então agora vou orar a oração para finalizar essa live. Irmão Silas de Souza, irmã Marciana Nascimento. Marciana é prova viva de que Deus me usa para desfazer bruxaria. Que o filho dela só não morreu de um acidente e só não foi para o centro cirúrgico para abrir a cabeça, porque Deus me usou antes dele entrar no centro cirúrgico para dizer que o filho dela não ia abrir a cabeça, que Deus ia mandar o espírito de acidente, que mandou para o filho dela sair de perto dele. E todo o coágulo de sangue foi dissolvido com a medicação para a glória de Deus. Porque foi um espírito de acidente. Eu sei quem mandou, quem pagou e o motivo. Era para botar a culpa em mim e no meu filho. Mas como eu e meu filho não merece, o filho dela teve livramento. E também porque ela acreditou quando eu disse para ela, Deus quer lhe dar livramento. Ela disse, eu tomo posse. E ela tomou posse. E ela é prova viva de que Deus está lá com ela dando livramento para a vida dela. Mas também eu disse para ela, tu não sai dessa cobertura espiritual aqui. Ela saiu do local que eu disse que não era para ela sair. Eu disse para ela, tu não sai daqui. Deus não quer que tu saia daqui. Aí ela teimou e saiu. E aí, quando o filho dela sofreu o acidente, ela não estava neste local que Deus me usou para dizer que não era para ela sair. Mas só que foi o bom, foi que Deus resolveu o problema. Deus matou quem estava amarrando ela no inferno. Por quê? Porque também estava me amarrando no inferno, mandando pombagira para mim. E também porque faz parte da quadrilhazinha, da gasolina, que era para tocar fogo em minha casa. Por isso que Deus matou. Para parar de tocar nela e para parar de tocar em mim. Porque não existe culpado por inocente, nem inocente por culpado. E quando Deus tira é para não matar os inocentes. Problema de quem não acredita. Problema. E também, a avó dela me pediu oração. E saiu me dando um monte de roupa. E o mal foi desfeito. E eu disse para ela o que era. Pronto. Ela tomou posse, tomaram posse. E aí eu continuei dizendo, vigia. Vigia. Vigia porque o inimigo não parou por aí, não. O inimigo quer tirar a vida. O inimigo quer morte. Que se a gente não tiver na visão de Deus, morre. Amém? Então, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. E você também entrega. Para que você venha a ter livramento. Então, obrigada pela tua presença, você que esteve ao vivo. Eu profetizo muita vitória na tua vida. Eu profetizo, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que esteve aqui ao vivo na minha live. Amém, em nome de Jesus, e obrigada pela tua presença. E você, deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoar os canais. Se sentir desejo de me seguir, aperta aí me seguir, me segue. Não só aqui, mas em todas as outras plataformas. Que o Senhor vai te abençoar. Tu vai receber cobertura espiritual. Não precisa nem orar por ti. Só em tu tá me ajudando, Deus já vê e Deus já ordena o anjo te ajudar. Precisa nem eu citar teu nome em oração. Porque Deus não precisa de minha ajuda, não. Deus não precisa de eu abrir a boca, não. É igual ele mandou o cachorrinho aqui, para não conectar a pombagira na minha casa, sair de minha casa. Sem precisar eu mandar ele sair. Ele mesmo saiu, com a amarração dele com a pombagira. Não precisou nem eu mandar sair, ele mesmo saiu. Tava ouvindo a palavra de Deus. Aí a pombagira saiu e ele saiu também. Porque culpado não é ele, não. Culpado é quem alimenta ele no meu nome. Culpado não é os animais, não. Os animais são inocentes. Culpado é quem alimenta eles no meu nome e no teu. Esse é culpado para Deus.
Porque já dá aquela comida pensando. Eu vou dar essa comida aqui para matar fulano. Eu vou dar essa comida aqui para roubar fulano. Eu vou dar essa comida aqui para destruir fulano. Eu vou dar essa comida aqui para envergonhar fulano. Culpado é quem faz isso. Os animaizinhos que comem não é culpado, não. Amém, em nome de Jesus? Então, eu te agradeço em nome de Jesus. Compartilha essa live, porque onde essa live chegar, só em ouvir minha voz, a pessoa vai espirrar. É o primeiro sinal